de Palestina se entrava na faixa de Gaza, como forma de reconhecimento e direito por Israel e organizações islâmicas pelo conflito. A situação da Covid no país, o WhatsApp terá mudança de privacidade obrigatória a partir deste sábado. Se o usuário não aceitar as mudanças, perderá o acesso às funcionalidades do WhatsApp aos poucos. O clínico do Bruno Costa tem reversível sobre o médico. O prefeito de São Paulo está internado no hospital de Ibanez, na capital paulista, tratando um câncer disseminando por várias partes do corpo. Agora, ataques à bomba, muita tensão e pedidos de paz marcaram os últimos dias na região da faixa de Gaza, com o acirramento dos conflitos entre Israel e os palestinos. Nos dois lados, o anseio pelo fim do ataque esbarra nas opiniões sobre as soluções a serem adotadas e sobre o papel na região de movimentos como o Hamas. Israel bombardeou neste sábado o prédio onde ficava o escritório de veículos internacionais de imprensa, como a Associated Press e a Al Jazeera. Um produtor da CNN palestinas que estão no território relatam que as últimas horas foram as mais intensas até aqui. Cada momento recebemos um ataque novo e as pessoas estão com medo, afirmou Basil Anbar, morador da faixa de Gaza, à CNN. Enquanto Anbar conversava com a reportagem, mais de um som de bombardeio foi ouvido ao fundo da conversa. Autoridades da ONU apontam que milhares de pessoas da Palestina precisam recorrer aos postos de entidades em busca de abrigo. O autor de uma publicação com um prédio desmoronando na região Al-Sif Hamas fez um apelo pela pacificação. Abre aspas. Nós merecemos uma vida melhor como seres humanos. Não me importa se a solução vai ser de um ou dos mais estados. Eu só quero viver. Fecha aspas, disse Hamas na CNN Internacional. Israel diz ter matado entre 80 e 90 militantes palestinos até agora. Autoridades de todo o mundo têm apelado por um cessar-fogo, mas os pleitos não surtiram efeito até o momento. As divergências entre israelenses e palestinos seguem irreconciliáveis e os civis de ambos lados são os mais prejudicados. O embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Al-Zeben, afirmou à CNN que os foguetes não solucionam o problema. A solução entre a Palestina e Israel é o reconhecimento mútuo, o respeito mútuo e deixar viver em paz. Eu não fico feliz vendo os israelenses vivendo em refúgio, mas eu não fico feliz com os palestinos em Gaza não têm onde morar, fecha aspas. Al-Zeben continua dizendo que a solução entre Palestina e Israel é o reconhecimento mútuo, sem deixar viver, respeito mútuo de deixar sem viver em paz. Ibrahim Al-Zeben, embaixador da Palestina no Brasil, disse ele. Do ponto de vista de Israel, o conflito opõe um Estado democrático, o israelense e o grupo islâmico Hamas, não a Palestina como um todo. É importante enfatizar que não é um conflito entre Israel e os palestinos, ou uma autoridade palestina. É um conflito de Israel com os Hamas e o Jihad Islâmico, disse David Atta, encarregado de negociações da Embaixada de Israel. Não é um conflito entre Israel e os palestinos ou a autoridade palestina. É um conflito de Israel com Hamas e o Jihad Islâmico. David Atta, encarregado de negociações da Embaixada de Israel, os palestinos veem o Hamas como um movimento de resistência. O único que temos para nos defender, ou pelo menos responder a esse ataque, porque não o mundo inteiro está em silêncio e não está defendendo nosso direito de viver em paz, disse Basil Anbar. Neste sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a ofensiva contra Gaza não acabou. Abre aspas, ainda estamos no meio dessa operação, ainda não acabou e essa operação continuará pelo tempo que for necessário. Palavras de Benjamin Netanyahu. O WhatsApp começará neste sábado a forçar os usuários a aceitarem novas políticas de privacidade. Segundo a empresa,
Quem se recusar a aceitar os novos termos pode perder aos poucos o acesso ao aplicativo de mensagens, diferentemente do que foi divulgado em algumas redes sociais. O WhatsApp disse à CNN Brasil Business que não irá apagar a conta do usuário. A partir do sábado, deve aparecer no aplicativo uma tela solicitante de aceito de novos termos. A pessoa continuará recebendo as notificações de mensagens e ligações. Porém, com o tempo, essas funções serão desativadas até que o usuário aceite as novas regras. Em seu site oficial, o WhatsApp afirma que, abre aspas, o uso dos recursos do app será limitado até que você aceite os termos de serviço e a política de privacidade atualizados. Porém, nem todos os usuários terão essas mudanças ao mesmo tempo. Fecha aspas. O que acontecerá, então, é que, se não aceitar os novos termos, o usuário perderá o acesso livre ao WhatsApp ao longo de dias ou até de meses, mas sua conta continuará a existir, segundo a companhia. As mudanças são polêmicas e foram anunciadas pela primeira vez em outubro de 2020. Agora, elas se tornarão obrigatórias. A alteração torna obrigatório o compartilhamento de informações como número de telefone, dados de transação, endereço de IP, dados de dispositivo, dados sobre interações com outros contatos, entre outros. Em janeiro deste ano, o WhatsApp afirmou que está em atualização, não muda as práticas de compartilhamento de dados entre o WhatsApp e o Facebook e não impacta como as pessoas se comunicam de forma privada com seus amigos e familiares em qualquer mundo do lugar. Também afirmou que todas as mensagens trocadas no app têm criptografia ponta a ponta, o que quer dizer que somente as pessoas que estão participando de uma conversa podem ter acesso ao que foi enviado. Segundo Christian Perrone, coordenador de Direito e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, o usuário não será afetado em conversas com outras pessoas físicas, mas sim mensagens trocadas com contas empresariais. E que, nesses casos, o WhatsApp não pode afirmar que possui criptografia de ponta a ponta. Entre aspas. Quando falamos de uma empresa no aplicativo, não estamos conversando diretamente com a companhia, mas sim com um intermediário que repassa as dúvidas para o empreendimento, o que por si só já mata a criptografia. Então você tem a criptografia do indivíduo ao intermediário e do intermediário à empresa final. Fecha aspas. O que o usuário precisa ter, é claro, quando fala com a empresa, não tem uma relação direta com a empresa. Não tem criptografia direta, ou seja, existe um intermediário. Esse intermediário pode ser o Facebook. E sendo o Facebook, claramente o WhatsApp vai estar compartilhando dados com a rede social, como uma prestadora de serviços, afirma Patrícia Peck, advogada especialista em direito digital e proteção de dados da PG Advogados. Concorda com Perrone e afirma que a nova política de privacidade deixa de garantir a proteção de criptografia em conversas com contas comerciais. Ela fala em prática abusiva. O que fica claro, segundo os especialistas, é que as mudanças estão voltadas às conversas feitas com contas do WhatsApp Business e não às mensagens de bom dia que a sua tia-avó te envia. O WhatsApp Pay, por funcionar apenas em contas pessoais, também não deve ser afetado. Até o momento da publicação desta reportagem, o WhatsApp não havia respondido ao pedido da CNN Brasil Business para comentar sobre a criptografia em sua versão de negócios com uma nova mudança. Na sexta-feira, dia 14, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão do governo federal, publicou uma nota no qual afirma, que o WhatsApp informa que não encerrará nenhuma conta e que nenhum usuário do Brasil perderá acesso aos recursos do aplicativo nos 90 dias posteriores ao dia 15 de maio, com o resultado da entrega em vigor da nova política de privacidade dos novos termos de serviço nesta data. Nesses 90 dias, os órgãos responsáveis devem analisar novamente o aplicativo para encontrar quaisquer desacordos. Apesar do comprometimento do app de Mark Zuckerberg, a Amped afirma que a política de privacidade e as práticas de tratamento de dados apresentados pelo WhatsApp pode, em princípio,
representar violações a direitos de titulares de dados pessoais. Abre aspas. As instituições ainda demonstraram preocupação com os potenciais efeitos sobre a concorrência e sob a ótica da proteção e defesa do consumidor, disse o órgão. Se o usuário optar por não aceitar as novas políticas do WhatsApp, mesmo com uma conta ainda existindo, ele deixará de ter acesso às funcionalidades do app. A saída então será migrar para outros aplicativos como o Telegram, o Signal e o WeChat. De janeiro a abril de 2021, o Signal teve um aumento de 1.192% em downloads em relação a 2020, sendo baixado cerca de 64,6 milhões de vezes. O Telegram também cresceu no começo deste ano, passando por um aumento de 98% em downloads, enquanto o WhatsApp caiu 43% no mesmo período. Todos os aplicativos oferecem a mesma funcionalidade, ligações, chat e envio de mídias. Mas segundo Zach Doffman, fundador e CEO da Digital Barriers, que monitora a segurança de aplicativos, o Signal é o que menos coleta dados dos usuários, seguido pelo Telegram, enquanto os dois aplicativos de Mark Zuckerberg, WhatsApp e Messenger, são os que mais coletam informações. Em sua coluna na revista americana Forbes, Doffman disse que sim, a segurança do Signal é melhor do que a do WhatsApp. Ambos usam o protocolo da criptografia, mas enquanto o Signal tem um código totalmente aberto, o que significa que pode ser examinado quanto a vulnerabilidades por pesquisadores de segurança. O WhatsApp usa sua própria implantação, reafirmando que ambos são criptografados de ponta a ponta, o que o conteúdo do usuário está seguro nos dois aplicativos. O principal ponto fraco de segurança do WhatsApp é sua opção de backup em nuvem, que armazena seu histórico de bate-papo sem criptografia na nuvem do Google ou da Apple. O Signal não oferece tal opção por razões de segurança, afirmou Doffman. O boletim médico divulgado na noite desta sexta afirma que o quadro clínico do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, é irreversível. Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês recebendo analgésicos e sedativos. O boletim é assinado pelos médicos Luiz Francisco Cardoso e Ângelo Fernandes, diretores do hospital. Bruno Covas está acompanhado da equipe médica dos seus familiares. Em mensagem, a analista de política CNN, Renata Augustini, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, define a situação como dramática. O prefeito está licenciado desde o início do mês, quando pediu o afastamento do cargo por 30 dias para se dedicar ao tratamento diante do aparecimento de novos focos de metástase de um câncer no trato digestivo, descoberto em 2019. O posto está sendo exercido interinamente pelo vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Nos últimos dias, Covas chegou a fazer conversas com assessores e aliados políticos. O prefeito chegou a abonar pessoalmente a ficha de filiação do vice-governador Rodrigo Garcia ao PSDB do leito do hospital. Há 5 dias, Bruno Covas fez uma publicação otimista no Instagram. Continuo a lutar aqui no hospital, sem baixar a cabeça e sem perder minha motivação. Muita força, foco e fé. Espero logo estar junto de vocês para agradecer por todo o carinho. Feliz Dia das Mães e bom domingo. Fecha aspas, desse Bruno Covas. Covas é prefeito da cidade de São Paulo desde 2018, quando João Dória renunciou ao cargo para se eleger governador do estado. Em 2020, Covas foi reeleito no segundo turno, derrotando Guilherme Boulos, do PSOL. Vamos ver agora os números da pandemia da Covid-19 no país. Em 24 horas, o país registrou 2.340 mortes. Assim, já são 430.596 vítimas de Covid no Brasil. 75.141 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. O total agora é de 15.436.827 diagnósticos. Em menos de 5 meses desse ano, o número de casos confirmados ultrapassou o total registrado em 2020. Olha só, do final de fevereiro a dezembro do ano passado,
foram 7.675.781 diagnósticos de Covid. De janeiro até hoje, já são 7.761.046. Em abril, o número de óbitos deste ano já tinha superado o de 2020 inteiro. A média de casos segue em estabilidade, sem variação em 2 semanas. São, em média, 61.115 novos casos por dia. Hoje, a média de mortes chegou ao 3º dia seguido em queda acima de 15%, redução de 24% em relação a 14 dias atrás. Mas o Brasil ainda tem uma média alta de 1.917 mortes por dia. No mapa, o panorama nos estados. Em vermelho, não temos nenhum estado com alta na média de mortes. 5 estados estão em estabilidade, em amarelo. E em azul, 21 estados e o Distrito Federal. É agora o maior número de unidades da federação em queda desde o começo da pandemia. Paraná, Pará e Tocantins tiveram as maiores reduções hoje. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 546.686 pessoas receberam a primeira dose. 148.055 tomaram a segunda. De ontem para hoje, o total de vacinas aplicadas foi de 694.741. É o menor número de doses aplicadas em um dia, em dias úteis, desde o dia 4 de abril. No país, o total de vacinados com a primeira dose chegou a 37.744.357, ou 17,82% da população. 18.807.027 pessoas tomaram também a segunda dose, ou 8,88% da população. Hoje, 25 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram com a primeira dose. Pela ordem, aparecem aqui Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Outras informações sobre o seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus.